Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Léo Ramos e nesse vídeo vou ensinar como usar a estrutura gramatical do presente simples em inglês e como estruturar frases positivas, negativas e perguntas. A estrutura gramatical do presente simples é usada para falar de fatos ou rotina. Os verbos auxiliares usados nessa estrutura são do, does. O verbo auxiliar é usado no inglês para diferenciar uma frase positiva de uma frase negativa e uma pergunta. Vou mostrar exemplos nesse vídeo, portanto assista até o final. Quando se usa os pronomes eu, você, nós e eles, elas, é necessário conjugar esses pronomes com o verbo auxiliar do. Quando se usa os pronomes ele, ela ou It, usado para se referir a objetos ou animais, é necessário conjugar esses pronomes com o verbo auxiliar does. A estrutura de uma frase positiva tem duas versões, cada uma baseado no tipo de pronome usado, e as duas versões consistem dos seguintes elementos: sujeito mais verbo mais complemento. E a outra versão é sujeito mais verbo com a letra S no fim mais complemento. Sujeito é quem executa uma ação. Verbo é a ação executada. Complemento é a explicação sobre a ação executada. As frases com pronomes he, she, It, precisam ter a letra S no fim do verbo por causa que são conjugadas com o verbo does. A estrutura de uma frase negativa tem duas versões, cada uma usando um tipo de verbo auxiliar mais a palavra not, e as duas versões consistem dos seguintes elementos: sujeito mais verbo auxiliar, Do, not. mais verbo mais complemento. A outra versão é sujeito mais verbo auxiliar, Does, not. mais verbo mais complemento. A estrutura de uma frase interrogativa tem duas versões, cada uma usando um tipo de verbo auxiliar. Uma pergunta em inglês tem uma característica que se repete em todas as estruturas. Primeiro se fala o verbo auxiliar, no caso, Do, does. e depois o sujeito utilizado. O sujeito e verbo auxiliar trocam de posição quando a frase é uma pergunta. E as duas versões consistem dos seguintes elementos: do mais sujeito mais verbo mais complemento? Das mais sujeito mais verbo mais complemento? Para terminar o vídeo eu vou mostrar dois exemplos, uma frase usando o verbo Do, e uma frase usando o verbo does. Essas frases eu coloquei na versão positiva, negativa e interrogativa. As frases são: eu frito ovos toda semana, ela frita ovos toda semana. Positive sentence, I fry eggs every week. Or, she fries eggs every week. Negative sentence, I do not fry eggs every week. Or, she does not fry eggs every week. Question sentence, do I fry eggs every week? Or, does she fry eggs every week? Se você assistiu o vídeo até o fim, clique no like, inscreva-se, compartilhe o vídeo, escreva o seu comentário e até a próxima. O Teacher Léo agradece a sua audiência.